Bom dia, amigos, bom dia a todos. Estamos aqui com vocês mais uma vez para dar o nosso bom dia, aquele bom dia consciente de Krishna, aquele bom dia com iluminação espiritual, aquele bom dia que vai trazer para a gente a alegria necessária de viver. Todo mundo vive com alegria. Ontem foi o dia de Sri Balarama, né? Então, Bala quer dizer força, porque quando Balarama nasceu, houve algo que Krishna chama de forçado. Ele saiu do ventre de Rohini e foi para o ventre saiu do ventre de Devaki e foi para o ventre de Rohini, né? Então esse nascimento foi forçado. Então, por causa disso, ele é chamado de Sankarsana. Sankarsana. E também ele era a fonte de todo prazer. Ramana, é Balarama, a fonte de todo prazer. Então ele aí foi chamado de Balarama. E esse prazer é um prazer espiritual, é um prazer que motiva a gente a cada vez continuar no processo de autorrealização. E agora nesse verso, Krishna começa o capítulo 2, né? Vai começar a instruir a Arjuna a partir desse capítulo 2. Então Arjuna deu seus argumentos, materialmente muito corretos, mas Krishna diz que a matéria é temporária. E esses argumentos que são voltados unicamente para a matéria, sem compreensão do espírito, eles não podem ser aceitos pelas pessoas que são versadas em conhecimento espiritual. Então, nós vamos ler o verso 1, o verso 2. O verso 2 tem um significado bastante extenso, é um verso muito famoso. Kutastu amukasmalamidam, Vishame samupastitam, Anariajustam asvargyam, Akitim karama junar. É um verso muito famoso que a gente, quando está aprendendo a consciência de Krishna, memoriza logo esse verso, né? Como é que está as palavras, né? Como é que está os pensamentos, como é que está o conhecimento, se contaminou, você se contaminou com ele, com esse tipo de pensamento, com esse tipo de consciência. Ele não conduz aos planetas superiores à felicidade, mas à infâmia, ao sofrimento. Então aí Krishna começa a repreender Arjuna pelo sua identificação com coisas temporárias, materiais, né? Então, agora vamos ler esse verso 1 e o verso 2. Ler o sânscrito, a tradução e o significado, para que o nosso dia seja aquele bom dia, né? Aquele bom dia de felicidade. E a gente está caminhando aí para o Janmashtami, né? Na próxima semana, na sexta-feira, vai ser o dia de Krishna, o dia do Janmashtami. Então vamos comemorar de alguma maneira. Aqui em aldeia, os devotos que moram em aldeia vão comemorar no dia mesmo, mas no outro dia, que é o dia do Vyasa Puja de Prabhupada, nós vamos fazer o Vyasa Puja junto com o Janmashtami, né? Vai ter uma palestra, vai ter uma abhisheka, cerimônia de fogo, então vai ser muito incrível. E vai ser talvez a inauguração do templo. Talvez a partir daí a gente comece a fazer um programa por mês lá em aldeia, ok? Jai Hare Krishna, bom dia a todos. Vamos então ler o verso 1. Sanjaya Uvacha Tanta Kripaya Vistam Ashru Purnakulekshanam Vishidantam Idam Vakyam Uvacha Madhusudana. Sanjaya disse, vendo Arjuna cheio de compaixão, com a mente deprimida e seus olhos rasos d'água, Madhusudana, Krishna, disse as seguintes palavras. Significado: compaixão, lamentação e lágrimas materiais são sinais de que se ignora o que é o verdadeiro eu. Compaixão pela alma eterna é autorrealização. A palavra Madhusudana é significativa neste verso. O Senhor Krishna matou o demônio Madhu e
agora Arjuna queria que Krishna destruísse-lhe o equívoco, demônio este que o derrubara no cumprimento de seu dever. Ninguém sabe onde se deve aplicar a compaixão. Compaixão pela roupa de um homem que está se afogando é absurda. Um homem caído no oceano da ignorância não pode ser salvo pelo simples fato de alguém recuperar sua roupa externa. O corpo material grosseiro, aquele que não sabe disso e lamenta-se pela roupa externa, é chamado de Shudra, ou aquele que se lamenta desnecessariamente. Arjuna era kshatriya e não se esperava que ele tivesse essa conduta. Entretanto, o Senhor Krishna pode dissipar a lamentação manifesta pelo homem ignorante. E foi com este propósito que ele falou o Bhagavad Gita, através de um estudo analítico do corpo material e da alma, conforme explicado pela autoridade suprema, o Senhor Krishna. Este capítulo nos instrui na autorrealização. Esta realização é possível para a pessoa que age sem apego aos resultados fruitivos e está situada na concepção fixa do verdadeiro eu. Então aqui Prabhupada já faz a introdução ao capítulo, já dizendo o que Krishna vai falar. Krishna vai falar sobre a existência de uma alma eterna e que a gente tem que fixar a nossa consciência nela e não se apegar a objetos materiais. Verso 2. Shri Bhagavan Vacha Kutastva Kasmalam Idam Vishame Samupastitam Anarya Justam Asvargyam Arkiti Karamajuna. A Suprema Personalidade de Deus disse: meu querido Arjuna, como é que foi que tais impurezas se desenvolveram em ti? Elas não condizem com um homem que conhece os valores da vida. Elas não conduzem aos planetas superiores, mas à infâmia. Significado: Krishna e a Suprema Personalidade de Deus são idênticos. Por isso, em todo o Gita, Krishna é chamado de Bhagavan. Bhagavan é a última palavra no que se refere à verdade absoluta. A verdade absoluta é percebida em 3 fases de compreensão: Brahman, ou espírito onipenetrante, impessoal; Paramatma, ou aspecto do Supremo localizado dentro do coração de todas as entidades vivas; e Bhagavan, ou a Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Sri Krishna. No Srimad Bhagavatam, Canto 1, capítulo 2, verso 11, esta concepção acerca da verdade absoluta recebe a seguinte explicação: Vadanti tattva vidas tattvam jagyam aduayam prameti paramameti bhagavamiti shabdyate. A verdade absoluta é percebida em 3 fases de compreensão pelo seu conhecedor.
e todas elas são idênticas. Estas fases da verdade absoluta são expressas como Brahman, Paramatma e Bhagavan. Esses três aspectos divinos podem ser explicados pelo exemplo do Sol, que também tem três aspectos diferentes: o brilho do Sol, a superfície do Sol e o próprio Sol. Quem estuda apenas o brilho do Sol é principiante. Quem entende a superfície do Sol está mais adiantado. E aquele que pode entrar diretamente no planeta, diretamente no Sol, é o mais elevado. Os estudantes comuns que se satisfazem com a simples compreensão do brilho do Sol, sua penetração universal e o refúgio deslumbrante de sua natureza impessoal, podem ser comparados àqueles que podem entender apenas o aspecto Brahman da verdade absoluta. O estudante que obteve maior avanço pode conhecer o disco solar, e isso, comparativamente, equivale ao conhecimento do aspecto Paramatma da verdade absoluta. O estudante que pode entrar no coração do planeta Sol é comparado àqueles que entendem as características pessoais da verdade absoluta. Portanto, os Bhaktas, ou os transcendentalistas que compreendem o aspecto Bhagavan da verdade absoluta, são os transcendentalistas mais elevados, embora todos os estudantes que se dedicam ao estudo da verdade absoluta estejam ocupados na mesma matéria. O brilho do Sol, o disco do Sol e os assuntos internos do planeta Sol não podem ser separados um do outro. Porém, os estudantes das três diferentes fases não estão na mesma categoria. A palavra sânscrita Bhagavan é explicada pela grande autoridade Parashara Muni, o pai de Vyasadeva, a suprema personalidade de Deus que possui toda a riqueza, força, fama, beleza, conhecimento e renúncia, chama-se Bhagavan. Há muitas pessoas que são muito ricas, poderosas, belas, famosas, eruditas e desapegadas, mas ninguém pode alegar que possui toda a riqueza, toda a força, etc., inteiramente. Somente Krishna pode afirmar isso, pois ele é a suprema personalidade de Deus. Nenhuma entidade viva, incluindo Brahma, o Senhor Shiva ou Narayana, pode possuir opulências tão completamente como Krishna. Portanto, o próprio Senhor Brahma conclui no Brahma Samhita que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Ninguém é igual ou superior a ele. Ele é o Senhor primordial, ou Bhagavan, conhecido como Govinda. E ele é a causa suprema de todas as causas. Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadira di Govinda Sarvakara Nakaranam. Há
personalidades que possuem as qualidades de Bhagavan. Mas Krishna é supremo, porque ninguém pode usurpá-lo, superá-lo. Ele é a pessoa suprema e seu corpo é eterno, cheio de conhecimento e bem-aventurança. Ele é o primordial Senhor Govinda e a causa de todas as causas. Brahma Samhita 5.1. O Bhagavatam também cita muitas encarnações da Suprema Personalidade de Deus, mas Krishna é descrito como a personalidade de Deus original, de quem se expande muitíssimas encarnações de Deus. Ete chansa kala punsa Krishnastu Bhagavam Swayam Indrari Vyakulam Lokam Mridayanti Juge Juge. Todas as listas de encarnações da divindade aqui apresentadas são expansões plenárias ou parte das expansões plenárias da divindade suprema, mas Krishna é a própria suprema personalidade de Deus. Portanto, Krishna é a suprema personalidade de Deus original, a verdade absoluta, a fonte da superalma e do Brahman. Na presença da suprema personalidade de Deus, Ajna lamentar-se por seus parentes, de certo é inapropriado. E por isso Krishna exprimiu sua surpresa com a palavra Kutaha, de onde jamais se esperariam tais impurezas numa pessoa pertencente à classe dos homens civilizados, conhecidos como arianos. A palavra arian aplica-se a pessoa que aplica-se a pessoas que conhecem o valor da vida e têm uma civilização baseada na percepção espiritual. As pessoas que deixam-se levar pela concepção da vida material não sabem que o objetivo da vida é entender a verdade absoluta ou Bhagavan. Então, estão cativados pelo aspecto externo do mundo material, em consequência do que não conhecem o que é liberação. Quem não sabe como libertar-se do cativeiro material é chamado não-ariano. Embora fosse Kshatriya, Arjuna estava fugindo de seus deveres prescritos ao recusar-se a lutar. Este ato de covardia é descrito como apropriado para os não-arianos. Essa recusa ao dever não ajuda no progresso da vida espiritual. Tampouco oferece a alguém a oportunidade de ficar famoso neste mundo. O Senhor Krishna não aprovou a aparente compaixão de Ajna que Ajna sentia por seus parentes. Então, a gente vê que Krishna, nesse verso, não aprova essa identificação material que nos leva a não cumprir os nossos deveres. Devemos estar sempre conscientes, Krishna chama a atenção, do propósito da vida. E Srila Prabhupada chama muita atenção sobre isso. Um significado muito rico, e se vocês tiverem tempo, releiam durante o dia, porque fala dos aspectos da verdade absoluta, do propósito da vida. Então é muito rico, né? Mas se ficar alguma coisa que a gente possa meditar, né, como por exemplo o propósito da vida, sempre ver tudo, só fazer algo
ou só pensar algo, ou só falar algo que vá nos levar à autorrealização. Essa é a mensagem desse verso do Gita. Jai, Hare Krishna, bom dia a todos. Vamos dar uma olhadinha aqui no Facebook, se tem alguém presente. Então aqui não está marcando ninguém presente. Vamos ver se alguém passou e deu um sinal aqui. Sim, Haribol, Chaitanya de Fortaleza. Haribol, Prabhu Hari Chakra Dasa, Hare Krishna Chaitanya. Bem-vindo aqui, seja sempre bem-vindo. Você sempre vem aqui a dar uma olhadinha nas lives da ISKCON Recife. Então vamos nos preparar para o Janmashtami. Depois a gente grava aí um vídeo. Vamos colocar esse vídeo mesmo no YouTube. E aí outras pessoas poderiam acessar em outro horário, tá? Hare Krishna, bom dia a todos. Vamos terminar essa live cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Lembrando que dia 19 é Janmashtami, dia 20 vem essa puja de Prabhupada aqui em Recife. A gente vai comemorar tudo no dia 20, sábado. Hare Krishna, reverências a todos. Vamos encerrar essa live por agora e um bom dia.